Fala aí, galera, sou mesmo TS17, esquece mais uma vez vocês. Hoje com a Bia Souza, de Licenciatura em Educação Física, né? Boa noite, Bia. Boa noite, tudo bem? Tudo. Quantos anos tu tem? Eu tô com 19. Boa. Por que você escolheu fazer Educação Física? Cara, eu sempre gostei muito de esporte. Assim, é, quando eu tava decidindo o que que eu ia fazer, na verdade eu tava bem em dúvida, né? Porque eu tinha uma leve vontade de fazer medicina, mas eu faria por ortopedia por causa do esporte. Enfim, tinha várias opções, mas tudo era voltado ao esporte. Aí eu parei pra pensar e falei assim, mano, por que que eu não faço logo educação física? Se tudo que eu quero vai acabar dando lá. Aí eu acabei escolhendo esse mesmo e muito feliz por ter tomado essa decisão. Tá certo, porque tu escolheu licenciatura, que tu poderia acabar também com é, bacharel, né? Então, pra ser sincera, eu não sabia que tinha essa diferença. Tipo, eu sabia que em outros cursos, assim, tipo história, geografia e tal, que existia, mas a educação física em si eu não sabia que tinha isso, porque, pelo menos, assim, é uma discussão muito grande na nossa área, né? Mas eu vejo como, independente de você estar na licenciatura ou no bacharel, você está dando aula, né? Você está sendo professor de alguma forma. Você só muda meio que o estilo, mas é, no início eu pensei em fazer o bacharel, só que eu me via muito na escola também, sabe? Eu sempre me identifiquei muito com aquele ambiente. Eu gostava muito dos professores que eu tinha, da forma que eles deram aula, eles me marcaram muito. E eu queria poder fazer aquilo também, sabe? Tentar marcar a vida de alguém de uma forma positiva. Então, eu acabei escolhendo a licenciatura. Tá certo. E você pratica algum esporte? Olha, atualmente não, mas eu já fiz judô, já fiz futebol, já fiz várias coisas. Muay Thai. Boa. E como é que foi a sua trajetória na educação física até agora? As suas expectativas que foram concluídas e as suas decepções, além do prédio ter caído. É, esse é um ponto bem importante, né? Cara, eu entrei no ano passado, né? E assim que eu entrei, tinha aberto as vagas para o PIBID, né? Que é um programa de iniciação à docência. Aí eu entrei meio perdida, assim, porque eu saí do ensino médio direto para a faculdade, então era um ambiente muito diferente do que eu estava acostumada. Aí eu fiquei tipo, cara, o que que tá acontecendo aqui? Aí abriu as bolsas e eu nem sabia o que que era o PIBID, mas eu falei, ah, vou me inscrever. Aí eu acabei conseguindo entrar. Eu fiz PIBID lá em Caxias, uma escola municipal lá, em Jardim Primavera, a Anton Dorsac. E, assim, acho que foi uma experiência muito boa, porque eu tinha acabado de entrar, então por mais que eu não tivesse tanta, tanto conhecimento assim na área, por não ter tido muitas aulas ainda, eu, com o pouco que eu tinha, eu já consegui começar. E as aulas que eu já tive também já foram me ajudando muito. O professor que eu tive lá, o Gustavo, ele era maravilhoso, ele ensinou muito a gente aprendeu muito com ele. Então acho que também foi assim, foi essencial para mim, porque me fez ter certeza que eu gostava de licenciatura e que, independente de, assim, estar com pouco tempo, eu vi que eu conseguiria, tipo, montar uma aula, eu conseguiria fazer essas coisas, né, que a gente precisa. Então, isso foi muito bom. Eu consegui também, a partir do projeto, eu criei um jogo com um amigo meu. A gente criou um jogo pela uma vivência que a gente teve lá. A gente apresentou no simpósio de educação física, no Jornada PIBID, em vários eventos que teve lá na faculdade. E isso é muito maneiro, né? Porque traz visibilidade. Então, foi algo bem importante. No segundo período também eu já comecei com a corda toda, puxei um monte de matéria, até matéria do bacharel eu puxei. Aí acabou que no final do ano passado o prédio caiu, né? Então deu uma desanimada, a gente teve que acabar o período correndo, assim. E esse ano, infelizmente, quase não teve aula. Mas, cara, eu fiquei muito feliz com a minha escolha. É, eu, hoje eu não vou te dizer que eu faria só licenciatura. Eu pretendo fazer o bacharel quando acabar, porque apesar de eu gostar muito de dar aula, eu também gosto muito do alto rendimento. Então, eu quero ter esse leque aberto para minha vida, né? Para poder escolher o que eu quiser de fato quando acabar.
E acho que é mais ou menos isso, assim, a trajetória. Fiz muitas amizades lá dentro, os professores também são excelentes. Foi, foi muito bom. Tá na FRJ é muito legal, apesar da infraestrutura não estar colaborando, né? Mas as pessoas lá fazem acontecer. Tá certo. Tem alguma história engraçada que você possa contar para nós? Pô, história engraçada. Cara, não sei, assim, engraçada. Pô, eu tenho uma história, assim, não é engraçada, mas sei lá, que eu tô lembrando agora. Da primeira calorada, né, que eu fui na minha semana de trote. É, eu fui pra lá, aí eu fui só com o meu namorado e uma amiga minha, e o namorado dela também. Aí eu ia encontrar o pessoal de educação física. Cara, quando eu cheguei lá, eu simplesmente não encontrava ninguém, porque é tanta gente, tanta gente. Aí a gente ficou perdido, eu encontrei, tipo, três pessoas. Aí eles falaram assim: não, o pessoal tá lá perto do som, vou levar vocês lá. Aí a gente ficou lá na rua esperando e tal. Aí daqui a pouco eles sumiram e a gente não achou mais. Aí eu encontrei com uns outros amigos meus que estavam lá. E aí, tipo, foi passando, o tempo foi passando. Acabou que eu não encontrei ninguém na faculdade. Quando eu fui ver, já era 1 hora da manhã. E eu não sabia como ir embora pra casa, porque não passava mais ônibus, não passava mais nada, eu não sabia chegar no BRT. Aí a gente foi pedir um Uber, caro, mas a gente pediu. Aí entrei no Uber e tal. Mano, minha bateria acabou, eu não tinha como pagar o Uber. Já era, tipo, de madrugada, foi uma confusão, mas no final deu tudo certo. Tá certo. E esse teu namorado também faz alguma faculdade? Ou você? Ele faz, mas ele faz particular, ele faz fisioterapia. Boa! Nessa tua trajetória assim, na educação física, que tu fez grandes amizades. Tem alguma que tu, como posso dizer, já pegou alguma pegadinha? Já te trollou? Cara, até que não. As amizades que eu fiz foram bem legais, assim, acho que construtivas, sabe? Que me ajudam muito lá dentro, em questão de não só das matérias, mas de vida também. Então, tem algumas pessoas que eu não tenho tanto contato, mas acho que eu posso dizer que eu me dou bem com todo mundo. Então, nada demais assim não que tenha acontecido. Só no trote que o pessoal zoou um pouquinho, mas também nada demais. Qual matéria tu acha mais difícil e mais fácil para você? Pra mim, cara, eu acho que a matéria mais difícil pra mim foi natação. Porque, assim, eu não sabia nadar nada, nada, nada. E eu tinha muito medo de água desde pequena. Eu fui perdendo um pouco com o tempo, mas mesmo assim, eu não conseguia, tipo, na praia ir muito lá pro fundo. Eu tinha medo até de andar naquela piscina olímpica lá da faculdade, porque realmente eu não sabia nadar, então era um desespero, assim, de o que que eu vou fazer. E aí a gente só teve 3 meses para aprender os 4 nados, né? Então a professora que me deu aula também não era uma das melhores. Já até sei quem Acabou é. que eu consegui aprender, graças a Deus. Fico feliz, né, por ter tido essa oportunidade, mas acho que foi a mais difícil, assim, para mim, porque realmente foi não só uma luta para eu conseguir, mas para superar um medo que eu tinha. E a matéria mais fácil, cara, não diria assim que nenhuma matéria é fácil, porque eu acho que todas elas têm as suas dificuldades, né? Mas eu gostei muito de capoeira, porque era uma área que eu nunca tinha praticado. Mas mesmo assim, eu consegui aprender várias coisas, gostei de conhecer um pouco melhor da história também. E eu achei uma matéria bem tranquila, a prova tranquila, as aulas super de boa. E até eu direto vou lá nas aulas de outros períodos participar, porque eu realmente me tocou. É uma área assim que eu gostei muito. Qual a importância do KFD? Cara, eu acho que a KFD é muito importante, porque ele reúne, né, as nossas reclamações, nossos elogios também, nossas dúvidas, nossas necessidades no geral, e eles levam isso para a diretoria.
levam isso para as assembleias, né? Para nossa, eu esqueci o nome agora, mas tem como se fosse uma reunião dos estudantes, né? O conselho dos estudantes lá da faculdade tem um nome, mas eu esqueci. Eles levam essas nossas necessidades para lá para que a gente possa ser visto também. Então, eu acho uma coisa muito importante, assim, um pessoal que luta mesmo. Teve uma menina do meu período que ano passado ela estava como diretora do KFD e eu vi assim, o quanto ela lutava de verdade, sabe, pelas nossas causas, principalmente depois que aconteceu lá o desabamento. Foi bastante correria e acho que se não fosse por eles, a gente não teria voz em muita coisa. Sim, sim. Você já participou do campeonato de interperíodos? Pô, infelizmente não. Eu queria muito ter participado, era para ter acontecido no final do ano passado, em novembro mais ou menos, mas com tudo que aconteceu lá, teve que ser cancelado, então a gente nunca pôde participar do Interperíodos. A gente só conseguiu participar da Copa Goku de futsal, que foi no meio do ano, e a gente até, o futebol feminino, né, ficou em segundo lugar, eu estava participando também. Foi bem legal a experiência. Boa, boa. Você já sofreu algum tipo de preconceito, sei lá, na faculdade? Cara, não, assim, comigo nunca aconteceu nada, e com as pessoas próximas a mim, que eu saiba também não. Boa, boa. Como você vê que a faculdade pode te auxiliar na sua vida? Muita coisa. Ela pode abrir muitos caminhos, né? Ela já me abriu um caminho muito grande, que foi o PIBID, que eu comentei. Isso me abriu a cabeça para muitas coisas, para pensar sobre muitos assuntos que eu nunca tinha parado para ver. Acho que também você ter boas relações com os professores, eles te indicam para projetos, para extensões, e isso te faz crescer, te faz ter visibilidade, até para ter um emprego depois, porque eu conheço muita gente que se formou lá na FD e conseguiu assim o primeiro emprego ou o primeiro estágio por indicação lá de dentro de colegas ou até de professores mesmo. Então acho que isso abre muito a nossa vida, fora todo o conhecimento que a gente adquire lá, né? Que realmente é diferente, é bem diferente. A gente tem uma estrutura muito boa, apesar de estar precária agora, mas eu não sei, pelo menos aqui no Rio, de nenhuma outra faculdade de educação física que tenha o que a gente tem. Então acho que é uma oportunidade única estar lá, que é a melhor do Brasil, né, cara? Pô, não tenho muita certeza disso agora não, sinceramente. Não, É, assim, eu entendo que a sua visão pode estar um pouco ruim, porque realmente a gente está num momento precário, mas quando eu entrei no passado, eu ainda consegui pegar um pouquinho da parte boa, apesar de também ter muita coisa lá que foi de manutenção, de obra, mas eu ainda consegui viver um pouquinho do que vocês, infelizmente, não tiveram. Mas, assim, em questão de conhecimento, você vai aprender muito, eu tenho certeza. você tem participado das manifestações? Eu participei semana passada de uma. Gostaria de ter ido em mais, mas infelizmente acabou sendo um pouco de surpresa, assim, né? O que aconteceu. A gente não esperava acontecer isso de novo. Então, teve dia que eu tive aula, eu não pude ir, mas sempre que eu posso estar presente, eu tô. Como que essa manifestação está sendo importante para todos envolvidos? Acho que o principal é a visibilidade. A gente conseguiu uma coisa que é muito importante, que foi aparecer na televisão, né? Porque isso traz com que não só as pessoas que estão lá dentro da faculdade vejam, mas todo mundo de fora, assim, muita gente acompanha, principalmente a Globo, que foi onde apareceu tanto de tarde, assim, né, na hora do almoço, como à noite. Então, isso traz uma visibilidade muito grande.
o pessoal ter ido para frente da reitoria também, botado cartazes lá, isso mostra que a gente está correndo atrás, que a gente tem interesse. Então é muito importante essa luta, porque se a gente não tiver luta, nada vai mudar. Se a gente ficar em silêncio, eles vão só continuar empurrando, empurrando e nunca vão resolver a situação. Boa. Você tem algum recado para passar para a galera antes de encerrar a entrevista? Não, assim, a galera, no caso, da faculdade ou no geral? No geral. Cara, não sei, agora não me vem nada na mente, não. Mas queria agradecer, né, por você ter me convidado, pela oportunidade de falar um pouquinho da minha trajetória. E basicamente é isso. Eu que agradeço a participação e tamo junto. Valeu.